Bem-vindos a mais um programa Diversidades. E estamos no mês de maio. O mês de maio é um mês multicolorido em relação às várias cores que recebe para falar sobre determinados departamentos. Então, nesse mês, nós temos várias campanhas que apresentam pautas diferentes, mas todas com o seu enfoque para alguma dimensão que seja em termos de saúde, em termos de trânsito, enfim, é um maio multicor. Nós temos o maio laranja, que envolve o combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste mês de maio também temos o maio roxo, que é a conscientização sobre doenças intestinais, como a doença de Crohn. Nós temos o maio vermelho, que dirige a atenção à prevenção do câncer bucal, apontando para a necessidade de um diagnóstico precoce. E temos o maio amarelo, que tem enfoque na segurança do trânsito. E para falar sobre trânsito, este tema tão pertinente e que não deve ter foco principal somente no mês de maio, mas em todos os meses e em várias oportunidades, nós trouxemos para falar aqui conosco no Diversidades de hoje o Tenente Coronel Fabiano Henrique Dornelles, comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar. Pois então, Fabiano, seja bem-vindo ao Diversidades. Obrigado pela oportunidade, nós ficamos muito felizes de estarmos aqui, conseguirmos colocar para o nosso público algumas ideias, trocar algumas informações. Então, esse é um momento que para nós é de grande valia, porque é um momento que nós passamos aquilo que estamos fazendo e também recebemos o feedback da comunidade, das pessoas que podem assistir e mandar alguma informação para nós, para que nós possamos evoluir e fazer uma prestação de serviço a contento da comunidade. Ótimo. Então vamos começando falando um pouco sobre o Fabiano. Quem é o Fabiano e como ele chegou a ser o comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar? Muito bem. Então eu sou hoje Tenente Coronel Fabiano Henrique Dornelles. Eu sou natural de Porto Alegre, mas até os 15 anos vivi em Cachoeira do Sul. O meu pai trabalhava nos Correios, e aí ele foi transferido para Cachoeira e lá nós nos instalamos e fiquei por muitos anos lá. E com 15 anos eu fui para Porto Alegre para estudar no Colégio da Brigada, né? Que é um colégio de segundo grau, muito legal, assim, a gente aprende muita coisa, e disciplina, uso afardamento, aquela questão toda. Eu fiquei 3 anos lá e depois entrei para a academia de formação no ano de 95. Ficamos 4 anos nos formando, né, fazendo o curso de formação de oficiais. Depois, em 98, me formei e já vim para o Vale do Taquari, onde eu trabalhei desde 98 até 2000 no Comando Regional, que é responsável pela parte administrativa de todo o Vale do Taquari, né? E depois eu fui, de 2000 a 2005, comandar a companhia em Arroio do Meio, onde conheci o Elton, conheci grandes pessoas lá que são pessoas marcantes em minha vida. Foi o primeiro local que eu fui ser comandante, né? De 2005 até 2015, eu voltei para o Comando Regional aqui em Lajeado, onde trabalhei 10 anos na seção de inteligência, que é uma seção reservada, que trabalha nos bastidores, que trabalha muito na questão de inteligência policial e de assessoramento e tal. Em 2015, aí eu fui promovido ao posto de major e aqui não tinha vaga, e aí eu fui seguir o caminho, né? Trabalhei de 2015 há 3 anos, eu trabalhei no comando geral da Brigada Militar, onde fui assessor lá do comandante geral. Depois, eu fiquei 4 anos diretor da maior penitenciária do estado, 2.800 presos, que é administrada, que é administrada pela Brigada ainda, é um dos presídios ainda que a Brigada administra, 2.800 presos, então
é um local de bastante aprendizado para nós, Com né? certeza. E depois eu fui comandar um batalhão, que é o 21 Batalhão, em Porto Alegre. Eu fiquei quase 2 anos comandando o 21, que é batalhão, que é responsável por 43% da área territorial de Porto Alegre, todo o extremo sul, com sede na Restinga também, foi uma escola para mim, gostei muito de ter trabalhado lá. E no ano passado, 2024, então, eu vim para o 40 Batalhão, que é Teutônia, comandar o batalhão. Sim. Aí fiquei esse 2024 em Teutônia, e aquele lado do Rio, né? Que pega Estrela, pega Taquari, aqueles 11 municípios. E agora, em fevereiro, eu vim comandar o 22 Batalhão, que é a sede aqui em Lajeado, e é responsável por 20 municípios. Então, pega Lajeado, Arroio do Meio, Encantato e as demais cidades aqui do nosso vale. Estamos à frente aí com vários projetos, com várias ações, tentando sempre fazer o melhor, melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque sim, essa é a nossa missão. Muitas pessoas acham que a brigada só trabalha com segurança. Não, nós trabalhamos com algo a mais, que é sim a qualidade de vida. Tanto que quando as pessoas precisam de alguma coisa, ligam para a brigada e nós temos que ajudá-la de qualquer forma. Esse é o nosso intuito aqui, de estarmos aqui. Então, esse é o pequeno relato, né, do Tenente Coronel Fabiano. Hoje eu sou casado desde 2000, a minha esposa é Maristela, e nós moramos em Arroio do Meio, onde... Agora, na minha cidade. Muito boa, Arroio do Meio. E eu, né, fui transferido e não quis tirar minha família de Arroio do Meio. Eu tenho 2 filhos, a Natália e o Luiz Henrique. A Natália hoje está na faculdade e o Luiz Henrique está terminando o 2º grau, né, o ensino médio. Não quis tirar aqui do Vale eles, apesar de eu ter ficado na estrada. Todo tempo aqui, em Arroio do Meio. Pela qualidade de vida, né? É ótimo. Vale do Taquari é ótimo. Então, é uma qualidade de vida. As pessoas, que ela não queira, as pessoas daqui são pessoas diferentes. Então, isso fez com que eu pensasse, eu vou para a estrada e deixo eles aqui, tento vir nos finais de semana. Foi isso que a gente peleou nesses últimos anos aí, né? E hoje estamos felizes de poder contribuir aqui, tentar fazer o nosso melhor para essa comunidade que tanto nesse momento, né, de instabilidade por causa das tragédias aí que a gente nos trouxe. Então, é para nós estarmos aqui nesse momento. A brigada militar, assim, dentro da sociedade, qual é o papel dela? Muito bem. A Constituição Federal, né, o artigo 144, define que a nossa função é de preservação da ordem pública. Nós costumamos dizer que nós somos responsáveis por tudo aquilo quando as coisas não estão bem. Então, se alguma instituição tiver algum problema, a brigada, sim, tem a obrigação de ir lá e tentar resolver. A gente chama de competência residual, né? Ou seja, vou dar um exemplo. A nossa SUSEP, que é responsável pelos presídios, apresentou problema, pediu apoio, a brigada vai lá e vai ajudá-la. É o que nós fizemos nesses últimos anos, porque elas estavam precisando agora se rearticular, já estão assumindo todos os presídios que a brigada administrava antes, porque é a função deles. E assim acontece diuturnamente, né? A brigada, então, ela tem a função princípio, então, de preservação da ordem pública, através é uma polícia ostensiva, ou seja, nós estamos fardados na rua para que as pessoas, assim que precisem, elas nos identifiquem e a gente consiga atender e com isso diminuir os delitos, as pessoas se sentirem seguras, porque se nós observarmos a pirâmide de Maslow, que define as necessidades humanas, nós vamos ver que a primeira necessidade humana é a fisiológica. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de tudo, essa questão fisiológica. A segunda necessidade é a necessidade da segurança. A segurança é a segunda, porque se tu estiver inseguro, tu não consegue fazer mais nada. E segurança é como liberdade. É um sentimento que a gente só dá o valor quando a gente não tem. Quando perde, Quando perde. Exato. Isso aí. Então, quando a gente está seguro, a gente não dá a devida atenção. Porque assim, eu estou seguro, é uma necessidade básica, eu já quero a próxima necessidade. Que aí vai para a pirâmide de Maslow, a gente vai lá para as outras necessidades que eles definem, né? Então,
a segurança ela tem esse viés, assim, e quando as pessoas sentem seguras, elas muitas vezes ficam negligentes, e aí é o cuidado que nós temos que ter, né? Para que a gente não entre nessa seara aí de achar que está tudo tranquilo e que podemos fazer tudo e que não vai ter nenhum problema. Não, sim, nós temos que cada um se cuidar, é tipo a saúde, né? Sim. É tipo a liberdade, cada um tem que respeitar a sua para que a sua também seja respeitada. E assim é a segurança, eu tenho que cuidar da minha segurança, porque eu cuidando da minha segurança, eu consigo ajudar os demais para que eles possam também ter a sua segurança. Então, quando eu vou sair de casa, eu fecho a porta, eu vou no mercado, eu não deixo o carro aberto, eu não deixo o carro, a chave na ignição. Ações básicas, né? Ações básicas, porque o criminoso, muitas vezes, ainda mais o que furta, o que rouba, ele tem uma questão que é salutar, que é identificável. Ele não quer esforço, ele vai no mais fácil. Exato. Se eu tenho uma bicicleta, deu a brecha, bom. Porque é mais fácil lá do que aqui, eu tenho que romper, eu tenho que abrir um cadeado. Não, vamos aqui, eu vou ter que pular uma cerca. Não, vou naquele lá que está muito mais fácil. Então, sim, hoje os delitos têm dessa questão, mas é importante também frisar, né, que os delitos também estão numa mudança muito grande, não é só o mundo, de modo geral. Hoje os delitos, a maioria dos delitos, e que causam um prejuízo muito grande para as pessoas, são os delitos cibernéticos. A utilização de cartões, a utilização do trote, do golpe. Então, os furtos, antigamente, tu ia num lugar, as pessoas que estão assistindo, só voltar um pouquinho, nós íamos num lugar com dinheiro no bolso. Hoje, se me pedir R$1, eu não tenho R$1 no bolso. Não tem. Por isso que o criminoso mudou o modo de operante dele. O furto não é mais de mão armada, pegar o dinheiro, porque as pessoas estão andando com o dinheiro. O furto hoje maior é o cibernético, é pelo meio do mundo virtual, pela internet. Então nós aí, que somos ainda do mundo analógico, né? Nós temos que observar que hoje o mundo é digital e isso faz com que nós possamos ser facilmente utilizado golpes para nos tirar dinheiro. Então, é uma atenção redobrada. E isso, assim, nós temos que conversar com as nossas famílias. Por exemplo, quem está nos assistindo, conversar com o avô, orientar ele, né, a mãe. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas essa pessoa caiu nesse golpe, mas tu sabe que as pessoas são tão especialistas, as pessoas são tão espertas que eles nos ludibriam e nós muitas vezes caímos, né, naquela possibilidade, né? Então é um cuidado que a gente desperta para as pessoas, informa as pessoas que tem que ter cuidado quando fazer transferência, mandar senha, não. Antes de fazer alguma coisa na internet, no WhatsApp e assim vai, nos aplicativos, mexer dinheiro eu tenho que dar uma atenção especial, verificar, o Fabiano que está me pedindo, é meu primo lá, vou ligar para ele, vou conversar com ele. Né, para ver se realmente... Pequenos cuidados, né, que podem fazer toda a diferença. Toda a diferença. Né? E todo dia, infelizmente, a gente vê pessoas caindo em golpes, né? E às vezes uns golpes muito, vamos dizer assim, opressivos, muito agressivos, é a palavra que eu queria falar. Uns golpes muito agressivos, por exemplo, sequestrei o teu filho, sequestrei a tua mãe, eu fiz isso, e a pessoa entra em parafuso, começa a falar o nome da mãe, e aí o criminoso já fica sabendo como é que é o nome da mãe. E aí começa os delitos a pegar força, e quando vê ele está fazendo depósito e assim por diante. Exatamente. Terminamos então o primeiro bloco e voltamos em seguida, sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.